Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso cenáculo de oração nessa quarta-feira, hoje dia 5. Estamos aí fechando o dia 5, vamos aí para o dia 6 já. Glória a Deus, que bênção, hein? Em nome de Jesus, vamos aí caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos consagrar este momento especial de Deus na nossa vida, através da unção e do poder de Deus, seremos visitados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que ainda estarão entrando no cenáculo de oração, por cada família aqui representada. Eu te peço, Deus, a bênção sobre cada um dos teus filhos, a bênção do Pai de amor, do Pai das luzes, do Pai celestial, daquele que é o nosso pastor e nos estabeleceu como decreto que nada nos faltará. Por isso, em nome de Jesus Cristo, vem sobre cada família, cada vida, a unção do Senhor, segundo a necessidade, que o Senhor conhece o coração, a vida, as necessidades, as demandas dos seus filhos. Derrama hoje a porção nessa casa, neste lar, nessa família. Derrama a porção que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vem realmente marcando a vida dos seus filhos, proteção, paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Onde houver uma tristeza, remove, Senhor. Aquilo que traz a tristeza, põe a tua mão, muda essa situação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te peço nessa noite pela vida das nossas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Deus, protege, livra-os do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada família, cada criança, onde tem uma criança. Deus, não deixa faltar nada na vida dos seus filhos. Cobre com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda principalmente a mente das nossas crianças, Pai. Protege a mente deles. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Que eles continuem, que eles se conservem no teu caminho, na tua verdade, na luz, em nome de Jesus Cristo. Te peço pela vida dos casais, das famílias, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai, interfere onde houver uma situação, onde houver um pecado, uma mentira, uma confusão, uma distorção, em nome de Jesus Cristo, livra de toda agressão, de toda violência, em nome de Jesus, Pai. Peço pela vida dos nossos idosos, Pai. Cada idoso, onde houver um idoso, aquele que talvez esteja já numa clínica ou internado no hospital, meu Deus, põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Liberta, cura, transforma, tem misericórdia. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nessa quarta-feira. Essa meia hora muito importante. O cenáculo de oração veio aqui para te abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, e falar em bênção, né? Tem uma palavra muito especial de Deus para colocar aí no teu coração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre João capítulo 5, e eu quero realmente que essa palavra possa ser uma palavra muito especial mesmo, que possa trazer bênção, cura, transformação, e que você realmente possa se apegar a essa palavra, porque essa palavra ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, e é a verdade que nos liberta. E a partir do versículo 5 do próprio capítulo 5, ele fala que estava ali um homem enfermo que havia 38 anos, uma história bastante conhecida, mas tem uns detalhes muito importantes nessa história que eu queria destacar com vocês. O versículo 6, ele fala assim, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. Jesus conhecia a situação dele, sabia que estava há muito tempo naquela situação, né? E o texto fala que tinha já 38 anos que ele estava nessa situação.
Jesus perguntou: você quer ser curado? Pergunta objetiva, clara e fácil de se responder. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ele tentava, mas essa foi a resposta. A pergunta de Jesus foi muito objetiva. Você quer ser curado? Então veja, há uma coisa interessante nesse texto, porque este homem, o texto mostra que ele não tinha uma amizade, não conhecia Jesus Cristo, enfim. Jesus Cristo chegando ali e falou para ele: você quer ser curado? Então ele vem aí com seus argumentos, né? Nós vemos aqui no capítulo, no versículo 7. Mas Jesus, ele simplesmente, como se ele estivesse ignorando essa murmuração, porque ele tinha um objetivo naquele lugar, né? E ele fala então, Jesus respondeu e disse: levanta-se, pega o seu leito e anda. Então Jesus Cristo faz, nesse diálogo, nessa conversa, nesse momento, Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou quantos anos que ele estava ali. O texto fala que havia 38 anos. A palavra fala que Jesus sabia que já estava há muito tempo naquela situação, né? Então, o próprio Jesus Cristo, ouvindo ali ele falar sua resposta, sua murmuração, ele fala: levanta-se, pegue o teu leito e anda, né? Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Então ele viu que a perna dele começou a se mexer e, enfim, tinha alguma paralisação séria ali, que ele não conseguia se locomover com facilidade. Então a palavra fala que ele viu, né? Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Agora o versículo 10 diz assim: por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia não tem permissão para carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e anda. E perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e anda? Queridos, uma coisa é certa: as pessoas sabiam que era Jesus, que quem curava nessa época era Jesus. Estava todo mundo sabendo que Jesus estava curando e fazendo uma grande obra. A questão aqui é exatamente essa. Olha o que eles falam, né? Os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão. Isso é muito sério. Você não tem permissão para carregar o leito. E aquele moço tinha dito que ele tinha sido curado. Eles ignoraram a cura. Eles ignoraram a questão da cura. E foram direto na questão da religiosidade, né? Das leis estabelecidas ali, né? Que foram estabelecidas, enfim. Nós vemos exatamente essa questão. Você não tem permissão. Olha, se eu fosse aquele moço, aquele leito com certeza devia estar bem, né? Sujo, mal cheiroso, enfim, né? Eu tinha jogado o leito fora e falado assim: tá bom, tá. Fique com ele, sabe? Se esse é o problema, fica com ele. Mas houve aquela situação. Você veja como as situações elas acontecem de uma forma que as pessoas poderiam evitar algumas. Jesus falou: pega o seu leito e anda. Vamos ser sinceros, o que o cara ia fazer com o leito que ficava ali num local jogado e sujo, né? Não deveria estar limpo, com certeza, entendeu? Joga fora. O problema é esse, não posso carregar? Tá bom, tá aí, mas o problema é que eu fui curado. Mas importante para mim não é o leito, é a cura, né?
Então, em nome de Jesus Cristo, algumas situações, muitas vezes a gente é roubado porque a gente entra em debate, em situação que não é necessário. Os caras já queriam, os caras com certeza sabiam que era Jesus, mas ele queria ouvir ele falar até para ter, olha, fulano falou e tal. Mas o interessante é que ele falou assim, olha, ele mandou pegar, o mesmo que me curou, mandou pegar o leito e mandou andar, e eu fui, né? Agora, versículo 13 ele fala assim, aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. E, com certeza, né, as pessoas começaram a ver aquela situação, conhecia o cara ali que era vizinho de galeria ali de doentes, né? E enfim, aí Jesus tinha ido embora, ele também não se preocupou em olhar para trás. É uma coisa, a questão lá dos 10 leprosos, né? Só um voltou, os outros não quis nem saber de agradecer, de fazer nada. Então, ingratidão é assim, algo terrível, né? E o versículo 14 fala assim, mais tarde Jesus encontrou aquele moço no templo e disse, olha, você que foi curado, né, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou e disse, Jesus fala isso, ele se retirou, ele não falou, nem agradeceu, não falou nada, simplesmente Jesus falou e ele foi embora. O homem retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Né? E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu a eles, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enfim, o que eu quero hoje que você entenda dentro desse processo espiritual, dessa história, que é uma história que vai, com certeza, marcar a tua vida hoje em nome de Jesus Cristo. Um texto bastante conhecido. Mas vamos ser sinceros, hoje nós temos pessoas que estão aí procurando mesmo igreja que faz milagre, quer se relacionar com milagre. Né? Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Ele teve duas oportunidades. Embora, enfim, estava ali 38 anos, a alegria dele de se ver curado, né? E com certeza foi muito grande. Mas a palavra diz que aquele moço que foi curado também por Pedro e João ali na Porta Formosa, ele saltava de alegria, ele entrou na igreja pulando, ele não podia entrar porque os aleijados não podiam entrar naquela época, participar dos cultos solenes, enfim. Ele entrou pulando, correndo e pulando, agradecendo, louvando a Deus. O cego de Jericó, lá o cego que, né, Jesus falou a mesma coisa, o que você quer que eu te faça? Eu quero voltar a ver. E Jesus curou, ele seguiu Jesus pulando, cantando, glorificando. Mas este homem aqui era muito frio, muito frio. Quando ele tem uma oportunidade de ver novamente Jesus, embora Jesus faz ali uma advertência, mas ele não se preocupa com aquilo, ele vira as costas, corre para os judeus para falar, foi Jesus que me curou. Então, querido, assim, em nome de Jesus Cristo, Jesus fez isso porque ele ama as vidas. Mas vamos ser sinceros, o que você faria num lugar deste homem? Então, se por tão pouco Jesus o curou, Jesus o libertou, era um pecador, tanto é que Jesus advertiu que se ele, né, pecar de novo, vai acontecer coisa pior na vida dele. Mas mesmo assim Jesus o curou. E muitas vezes, estou falando isso porque eu quero que você entenda, muitas vezes a gente vê pessoas falando que Deus não nos ouve. Você está na igreja, busca Deus, né, faz jejum, é oficial muitas vezes na casa do Senhor, se não é oficial, é uma pessoa que está sempre na igreja, tem um coração grato ao Senhor, mas muitas vezes, por qualquer motivo, a gente parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não nos ama, e às vezes às vezes você até não fala, mas você tem esse sentimento, Jesus conhece o nosso coração. Porque Jesus não falou nada com aquele homem, ele já sabia que aquele homem estava ali por muitos anos, ali naquela condição. Jesus nem perguntou quantos anos ele estava. O texto que fala, né? O escritor que relata que tinha 38 anos naquela situação.
Mas não foi Jesus que perguntou para ele. Então Jesus sabe a minha e a sua situação. Agora, olha que coisa importante, porque Jesus estava estabelecendo, lógico, esse texto ele fala sobre Jesus estava estabelecendo um novo tempo, e não era mais necessário ficar na expectativa daquela água se mover, porque Jesus era a própria cura, ele é a própria água da vida, ele é aquele que traz para nós a cura, a ressurreição e o novo tempo. Então ele estava inaugurando naquele lugar que as pessoas só dependiam daquela situação. Jesus está falando hoje, vocês não dependem mais do tanque, nem da água, nem dessa água se mover. Vocês dependem do mover do Espírito que está agora na terra, que Deus estava através de Jesus Cristo estabelecendo o seu reino. Foi exatamente essa mensagem que está estabelecida nessa palavra. Mas a ingratidão, a postura daquela pessoa, o comportamento dele no dia da luta. Por isso que é muito sério. Às vezes todos de nós aqui, nós temos marcas de milagre, marcas de bênção na nossa vida. Não tem nenhuma das pessoas que estejam aqui que não tem um testemunho para contar. E você sabe que é real, é verdadeiro. Mas é só a coisa ficar um pouco mais complicada na nossa vida que a gente passa a ter um comportamento totalmente ruim, um comportamento que não agrada a Deus. Um comportamento deste homem aqui, nós não podemos tirar nenhuma lição boa desse comportamento. É exatamente isso. Quando Jesus fala que você quer ser curado, por mais que ele fosse, sabe, ignorante naquele momento, eu estou aqui fazendo o quê? Eu estou aqui porque eu quero ser curado. Mas nem isso, né? Então, veja que nós vemos que no comportamento dessa pessoa não tem nada de bom. Mas ele foi curado. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade por causa do nosso comportamento. Tem um livro falado a minha língua grande, né? Não é só mulher não, tem homem que tem língua bem grandona, entendeu? Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade. Sabe aquela situação? Você perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada? Jesus poderia ter falado para ele, você perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada. Que Jesus faz uma pergunta, ele vem com séries de situações, de argumentos. Jesus falou assim, é o seguinte, cara, pega o teu leito e anda. Aí o outro pergunta, você está carregando, você não pode, você não tem autorização. Oh, tudo bem, fica com essa cama fedida aí, fica com esse leito fedido. O cara estava com saúde, podia comprar outro, podia trabalhar, comprar outro. Meu Deus, em nome de Jesus, começar uma nova vida com leito novo em casa, no lugar certo. Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade por causa dos nossos comportamentos errados. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. O nosso comportamento, o teu comportamento no dia da luta faz toda a diferença. Como que você se comporta no dia da luta? Como que você se comporta no dia da dificuldade? Os soldados de Davi eram guerreiros poderosos, homens valentes, homens, faziam a diferença. Mas o dia que eles chegaram e viram ali tudo destruído, eles pegaram em pedra para apedrejar Davi. A única pessoa responsável ali era Davi. Enquanto eles estavam trabalhando, ganhando dinheiro, sustentando a sua família com o trabalho de soldado, estava tudo bem. Porque eles chegaram até Davi amargurado, endividado, né? E de repente eles estavam trabalhando, ganhando dinheiro, sustentando a sua família. De repente, quando acontece uma situação, não foi só com a família deles, foi com a família de Davi também. A ingratidão, o comportamento nosso no dia da luta, da dificuldade, tem feito toda a diferença. A palavra de Deus fala que Deus, ele prova os nossos corações, para que nós sejamos aprovados e não reprovados. Em nome de Jesus Cristo. Tem muita gente que às vezes, eu estou sendo perseguido, Deus não gosta de mim. Às vezes está sendo provado e você está sendo totalmente reprovado por conta do teu comportamento. Aguarda no Senhor, aguarda em silêncio no Senhor. Tem luta que a gente guerreia contra o inimigo, mas aguardamos em silêncio. Em nome de Jesus. Que essa palavra hoje possa trazer na tua vida um comportamento diferente.
Eu fiz questão de ler esse texto, embora um texto bastante conhecido, mas uma coisa é fato. Não há nada neste homem que nós possamos olhar e falar assim, não, eu preciso ser assim. Ele não mostra nenhuma reação positiva. Mas Jesus sim. Mesmo diante do comportamento negativo daquele homem. Agora, se você tiver um comportamento positivo, né, você pode ter certeza que as coisas vão ser bem diferentes na tua vida em nome de Jesus. Amém? Tenha um comportamento diferenciado. Por que a gente vê José tendo todo um sucesso diferenciado? O comportamento de José. Por que Ruth teve uma liberação, uma caminhada, uma jornada bem sucedida? Por causa do comportamento de Ruth. Eu não quero falar das pessoas que tiveram um comportamento negativo, são várias pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Por que Daniel foi um homem de sucesso em todos os sentidos? Por conta do comportamento dele até no dia que ele foi pressionado a se contaminar. Em nome de Jesus Cristo. E aquele homem não era uma pessoa, né, muito legal, porque Jesus foi lá e o advertiu, não peque mais. Né? Não peques mais. E essa é a grande verdade. Em nome de Jesus Cristo, tenha um comportamento diferenciado. Estão me perseguindo, tenha um comportamento diferenciado. Estão falando mal de mim. Quem nos justifica é Deus, tenha um comportamento diferenciado. Estão me caluniando, tenha um comportamento. Jesus foi caluniado, foi traído, mentiram, chamaram de endemoniado, chamaram ele, né? Até hoje fala que ele tinha um caso com Maria, né? Isso não afeta, porque a característica, a verdade de Jesus não depende do homem. Porque a palavra de Deus fala que quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é o Senhor. E em Romanos, eu sempre falo esse texto, esse versículo aqui, é muito sério isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas estão me condenando isso, aquilo outro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o inimigo quer. Não, aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Mas o inimigo está me retalhando, o inimigo está me perseguindo. Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E todo o poder das trevas. Então, em nome de Jesus Cristo, tudo está a favor da igreja. As coisas boas estão a favor da igreja. Os céus estão a favor daqueles que estão na igreja, estão na casa do Senhor e têm uma vida, um comportamento de santificação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora, nós vimos este homem, né, tendo esse comportamento. Agora você olha, por exemplo, para Raabe. Qual foi o comportamento de Raabe? Era uma prostituta. Em nome de Jesus Cristo. Sabe aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher? Qual foi o comportamento deles? Foram reprovados, saíram envergonhados. O comportamento, a nossa atitude, como nós nos comportamos no dia da luta, da dificuldade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito diferente quando você pega uma pessoa com uma situação de enfermidade e você vai orar com ela, ela está ali recebendo, ela crê, ela busca. Mas tem gente não, ela quer falar o quanto ela sofreu, o quanto ela está sofrendo, mas eu estou sofrendo, está doendo, eu não mereço isso, não sei por que aconteceu isso. E sabe, ela não para receber. Ela não para receber. É a mesma coisa, você vai tomar uma injeção, se você se retrair, vai doer. Para receber a injeção. Em nome de Jesus. Vai ser melhor, relaxa. Recebe. E você sabe que vai melhorar, que vai ter uma reação mais rápida do que um comprimido, do que qualquer outra medicação. Em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Em nome de Jesus. Tenha um comportamento como um homem de Deus, como filho de Deus.
Em nome de Jesus. Pedro foi na forma mais difícil, mas ele aprendeu. Quando ele foi preso, ele teve um comportamento totalmente diferente. Porque se tivesse prendido Pedro antes de Jesus ser morto, ia ter uma briga, talvez estava rolando até hoje brigando. Mas depois que ele realmente mudou o seu comportamento, colocaram na prisão, ele foi dormir na prisão. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer. Deus está agindo. Jesus Cristo fala nesse mesmo texto, no versículo mais para frente, fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando por você. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus muitas vezes te lapidar. Deixa Deus ser Deus, querido, em nome de Jesus. Deixa Ele te lapidar. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deus foi lapidando Ruth, foi lapidando, falou: não, agora você está pronta para fazer parte da minha genealogia. Em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus trabalhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, libera a vida agora dos seus filhos, para viver o poder e a unção dessa palavra. Que nós tenhamos um comportamento na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na igreja. Possa ter um comportamento no dia da dor, da luta, da dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu Deus, põe a tua mão agora sobre cada um dos teus filhos. O comportamento daqueles 3 homens que estão diante do rei, obrigando eles a ajoelhar, a adorar aquela imagem. O comportamento daqueles homens que poderiam ser lançados e iam ser lançados se eles não obedecessem ao rei, e foram lançados porque eles não obedeceram ao rei. O comportamento deles marcou a história da Babilônia, marca as nossas vidas. A gente olha, lê, relê e não consegue compreender como 3 pessoas foram lançadas e 4 estavam dentro de uma fornalha que foi, reforçada a chama 7 vezes mais. Porque eles tiveram um comportamento antes de entrar na fornalha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, muda a história dos teus filhos hoje. Muda a história. Que jamais nós possamos abrir a nossa boca para murmurar, mas para te obedecer, mas para falar: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Você talvez não sabe como, mas fala: eu quero. Você não sabe quando, mas você fala: eu quero. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o problema é carregar o leito, joga o leito fora. O mais importante ali não era o leito, era a cura, era um novo tempo, era um novo ciclo, era a oportunidade que Deus estava dando para aquele homem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe hoje o poder e a unção dessa palavra. Recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus, que essa unção, que essa palavra possa entrar agora na vida de cada um dos seus filhos, trazendo essa libertação, esse poder, em nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos ter esse comportamento como Paulo teve naquele naufrágio. Mesmo no naufrágio, naquela tempestade, onde todos gritavam, todos estavam com medo da morte, Paulo ouviu a voz de Deus. Paulo obedeceu à voz de Deus. Teve ousadia de profetizar que ninguém morreria. Profetizar no meio de pessoas incrédulas, violentas, assassino que tinha mais presos ali com ele. Soldados que eram carrasco. E Paulo profetizou: vocês não vão morrer. Em nome de Jesus Cristo.
Recebe hoje a unção e o poder dessa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que os evangélicos tenham um comportamento diferenciado nessa nação, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus e não nos entregar nas mãos do ímpio, não nos entregar na mão do comunismo, do fascismo, sei lá do que. Que Deus não nos entregue. Que nós tenhamos a igreja de Jesus Cristo ter um comportamento diferenciado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo de Deus, move no nosso meio. Abençoa a nossa nação. Abençoa este país. Abençoa as igrejas evangélicas. Esse comportamento de desunião, de agressão, de criticar um ao outro, nós denunciamos hoje em nome de Jesus Cristo. Os evangélicos, as igrejas, os líderes, não se fiquem gladiando entre si, mas que eles possam ter um posicionamento diferenciado de amor ao próximo, ao irmão, à igreja vizinha, a igreja que pensa um pouco diferente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos andar na contramão do mundo e não na contramão da igreja, da nossa própria igreja evangélica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos nesse cenáculo de oração denunciar tudo aquilo que tem sido um comportamento negativo diante do Senhor, que não traz a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. Eu te abençoo, te envio para uma quinta-feira, dia 6, de bênção, de vitória. E pelo teu comportamento, você viverá algo sobrenatural, porque Deus falou, eu vejo o coração de Davi. Eu vejo o coração de Davi. O comportamento dos seus irmãos, Deus o rejeitou, porque o seu coração estava contaminado. Em nome de Jesus Cristo. O comportamento de Caim trouxe maldição para a sua vida, mas o de Abel trouxe bênção. Em nome de Jesus Cristo. O comportamento de Marta trouxe reprovação, mas o de Maria trouxe aprovação. Receba hoje o poder e a unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora rapidamente a oração do portal, que quem quiser participar, por favor, em nome de Jesus. E assim nós vamos já encerrando para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, nós nos colocamos debaixo da tua unção, da tua cobertura nessa noite. Nós nos cobrimos com sangue e com a autoridade que o Senhor nos dá, delegada à sua igreja. A igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Para que nós não sejamos influenciados por portais malignos. Que nós não possamos ser destruídos porque os portais malignos venham dominar as nossas casas, nossa família, a igreja, o povo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, todo tipo de oferenda, de entrega, de sacrifício, de holocausto, para manter os portais malignos abertos, nós denunciamos em nome de Jesus Cristo. Nós anulamos em nome de Jesus Cristo. E declaramos no mundo espiritual que nenhuma atividade maligna seja concretizada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e que todo altar estranho seja anulado e destruído pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, para que não influencie essa nação, as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, porque nós fazemos questão em amor, em unidade, em concordância, de levantar esse portal da meia-noite ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós levantamos um altar ao soberano Deus, porque Ele merece. Porque nesse portal do Senhor, nesse portal divino,
nós teremos cura, libertação, proteção, bênção, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós declaramos também no mundo espiritual que Satanás e seus demônios perderá força para agir contra a família, perderá força para agir contra a igreja de Jesus Cristo, perderá força para agir contra a nação brasileira e todos os setores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite para todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento de